Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Flutter do Zero ao Pro, beleza? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema, tá? Então é um tema, não tem código, mas é um tema que eu gostaria muito de discutir com vocês, que é o tema otimização prematura, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho o que é otimização prematura, quais são os problemas, quando eu aplico, quando eu não aplico e, dado a minha experiência, o que eu penso desse tema, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que é otimização prematura? Assim como o nome diz, tá? É quando eu, como desenvolvedor, estou realizando uma série de melhorias no código de tal forma a prover otimizações. Exemplo, vamos pegar aqui Cloud. Puta, tenho lá o meu servidor, tá rodando seja na Amazon, na GCP, na Azure, e eu tenho 2 pods no ar. Então eu vou lá, faço uma otimização desse cara para passar a ter 4 pods no ar, que por sua vez, na teoria novamente, eu passo a responder, eu passo a atuar, eu passo a ter uma melhor disponibilidade de recursos, ok? Então, este é um exemplo de otimização. Otimização não está necessariamente ligada à redução de custos, ok? Vai ter muitas otimizações onde a própria otimização é um aumento do custo. Esse exemplo da escalabilidade de pods é um exemplo onde a gente aplica uma otimização pagando um recurso a mais, ok? Então vamos lá. Quando, David, uma otimização é interessante da gente fazer ou não? Uma otimização, pessoal, na minha experiência, na vivência, no que eu trago para vocês, é muito interessante fazer quando ela traz resultados perceptíveis, tá? Então já está muito comprovado que muitas das micro-otimizações que a gente aplica não traz um resultado perceptível para o nosso usuário final. Tá? Então, quando eu falo de um resultado perceptível para o nosso usuário final, é de fato, tá? Aquela pequena otimização que eu fiz, o nosso usuário sentiu, ela diminuiu 1 segundo no tempo de resposta, ela passou fazer com que o nosso usuário tivesse uma melhor experiência no final, tá? Seja com tempo de resposta, uma correção de um erro, seja um erro 400, um erro 500 e etc. Beleza? Quais são os problemas de aplicar a otimização prematura? Normalmente a gente vai ter código mais complexo. Então, vai ter pessoas que vão falar, puta, cara, eu tô começando um novo código agora. Vou aplicar o design pattern strategy porque ele é mais interessante. Vou aplicar o design pattern XPTO porque ele resolve esse problema. Concordo com vocês que design patterns são soluções propostas, validadas, que resolvem a maioria dos problemas de algoritmo que a gente tem. Porém, gente, isso vai acarretar uma maior complexibilidade dos nossos códigos, ok? Então, fujam de complexibilidade, pessoal. Isso não é legal, isso afeta muito a gente, tá? Então, busquem, sempre que o código nascer um código mais simplificado, um código que atenda os requisitos funcionais e não funcionais, ok? Atendo ali, eu tenho o requisito não funcional. Minha aplicação deve responder com até 1 segundo 5.000 usuários. Puta, então vamos lá, vamos fazer com que esse requisito seja cumprido. Eu não preciso me preocupar logo de cara que minha aplicação responda até 1 segundo para 20.000 usuários. Puta, para isso existe o que a gente chama de para isso existe o que a gente chama de dívida técnica, onde eu enxergo uma melhoria, só que é uma melhoria que vai trazer ganhos pro futuro, que se eu aplicar ela agora, a minha quantidade de usuários atuais não vai ser impactada, não vai ter valor, não vai ter ganho com essa minha micro-otimização, ok? Um outro ponto de aplicar micro-otimizações é o problema da menor produtividade. Então eu vou estar sempre ali
correndo falando, puta, esse dado ele tá um inteiro. Se eu mudasse ele para byte, seria mais performático. Só que será que o usuário final vai estar recebendo essa otimização? Vocês estão enxergando também que eu vou estar menos produtivo porque eu vou estar sempre pensando, visando ter essa micro-otimização, essa otimização prematura de um problema que não necessariamente existe ainda, tá? Então eu vou ser menos produtivo. Um terceiro problema, e esse eu já falei um pouquinho, tá? Que é não ter ganhos reais. Então, muitas das otimizações que a gente vai fazer, eu não vou ter ganhos reais. Essa é a verdade, tá? Então, minha recomendação é: implementa uma solução, aplica uma ferramenta, alguma técnica de benchmark, entenda se os resultados que a sua aplicação estão sendo satisfatórios. Não estão sendo? Vamos aplicar uma dívida técnica para corrigir, vamos aplicar otimizações para corrigir. Entenda a dívida técnica com algo que eu já sei hoje, puta, posso fazer essa modificação que vai ter ganho, mas esse ganho compensa ser no futuro, não compensa ser agora. Por que compensa no futuro? Porque no futuro minha base de clientes é maior, porque hoje a forma que está a minha demanda está totalmente sendo atendida conforme o requisito, ok? Então vamos nessa forma. Mais um ponto aqui que eu gostaria, tá, gente? Eu sempre olho para baixo aqui que eu tenho minhas anotaçõezinhas. Otimização, muitas das otimizações prematuras que a gente faz, e aqui pensa comigo, tá? Se toda otimização que é automatizável, tá? Então, puta, mudar um valor de um dado, mudar uma tipagem, mudar um algoritmo, em vez de utilizar um for each, utiliza um for normal e etc. Se muitas dessas otimizações a gente como desenvolvedor, como programador consegue aplicar, vocês concordam comigo que o compilador, que o transpilador, ele é muito mais inteligente e muito provavelmente nas próximas versões daquela linguagem ele já vai aplicar elas? Isso é um fato, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o Java. É nitidamente a forma com que o Java, no decorrer das suas versões, foi aplicando cada vez mais otimização de recursos, de tal forma hoje a ter uma boa performance, por exemplo, ok? Tem um outro cara aqui que eu pontuei pra gente falar sobre, tá? A gente já tá chegando no final, pessoal, que é sobre o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, ele diz pra gente o seguinte, tá? Que 80% dos nossos problemas de complexibilidade estão no máximo em 20% da nossa codificação. Então, novamente, 80% dos nossos problemas de desempenho estão em 20% da nossa codificação no máximo, ok? O que ele fala pra gente então? Eu não preciso gastar minha energia, tá? Olhando toda a minha aplicação. Eu tenho que entender onde eu tenho a maior complexibilidade, onde eu tenho o maior coração da minha aplicação, tá? O core da minha aplicação, e com toda certeza ali vai ser o lugar onde, se eu aplicar uma otimização, o meu usuário final vai ter ganhos, tá? Então eu só otimizo o que me gera ganho. E eu vou tratar somente 20% do coração da minha aplicação para ter o ganho em 80%. Puta, muito bacana isso, né? Um próximo ponto, tá? E só para a gente encerrar então essa discussão, tem dois pontos aqui que eu gostaria de discutir com vocês. Antes de aplicar uma otimização, gente, tem alguns conceitos que a gente precisa discutir, tá? Então, puta, muita gente fala por aí de Solid, fala por aí de Clean Architecture, fala por aí de Design Patterns, de Dry e blá 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 blá. Gente, tudo isso não adianta nada se você não sabe o porquê tá fazendo, tá? Muita gente que eu converso não sabe fazer análise de complexibilidade de algoritmo. Complexibilidade de algoritmo, pessoal. Isso não é algo complicado, não é algo complexo. Claro, existe a necessidade de ter um estudo. A galera que fez faculdade de ciências da computação, tá, gente? Estou pegando ela, por exemplo, deve ter estudado lá na faculdade Big O Notation. Então, Big O Notation, tá? É uma das formas de eu conseguir fazer a leitura
do meu código para entender a complexibilidade dele e a partir daí entender onde cabe otimização e onde não cabe, ok? Então, o que eu gostaria de falar com vocês é: otimização prematura deve ser feito somente quando meu usuário final ganhar com aquilo. E para ganhar com aquilo, eu tenho que ser capaz de provar que a minha otimização está gerando resultado. Se eu vou aplicar uma otimização que eu acho que vai ser melhor por isso, por aquilo e etc., gente, provavelmente não vai gerar um resultado na mão dos nossos clientes, tá? Então, pessoal, para essa aula era isso. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. É nóis.